Você sabe qual é a diferença de pecado para iniquidade? Foi exatamente essa dúvida que eu recebi ontem de um amigo perguntando se eu poderia explicar a respeito desse assunto. Eu quis aproveitar e já gravar esse vídeo porque talvez essa seja a dúvida de outras pessoas. E eu sei que é a dúvida de outras pessoas porque outras pessoas já me perguntaram sobre esse assunto. Então, vamos lá, vamos entender a diferença fundamental de pecado para iniquidade. É óbvio que eu não tenho a pretensão de responder todas as questões a respeito desse assunto, mas pelo menos contribuir para que você entenda, ainda que de forma inicial, toda essa construção, beleza? Bom, vamos lá. Para que a gente possa entender a diferença, nós precisamos identificar primeiro o que é pecado para depois falar sobre iniquidade, porque nós precisamos respeitar a revelação progressiva das Escrituras, tá? E dentro da revelação progressiva, a ideia de pecado é trabalhada antes e depois a palavra iniquidade aparece, porque a palavra pecado, ainda lá no Gênesis, que aparece para nós, é a palavra ratá, uma palavra hebraica, tá? Lembrando você que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E depois vai aparecer a ideia do avon, que traz a ideia que nós traduzimos como iniquidade. Mas qual é a diferença entre elas? Bom, vamos lá. Vamos entender primeiro a estrutura do pecado para depois nós podermos falar a respeito da iniquidade. E eu quero lembrar você uma questão aqui muito interessante. Quando nós falamos a respeito do alfabeto hebraico, eu preciso lembrar você que o alfabeto, todas as letras correspondem a um valor numérico e também a um pictograma, a um símbolo, a uma imagem. E o hebraico ele é muito rico por causa disso. E esses símbolos vêm do hebraico mais arcaico, mais antigo. É aquela ideia daqueles desenhos que eram escritos e posteriormente esses desenhos passaram a ser letras, porém as letras ainda carregam o significado do seu símbolo, tá? Da sua imagem, do seu pictograma. Então, para que a gente possa fazer um estudo um pouquinho mais profundo da ideia do pecado, eu quero construir com você a ideia a partir da estrutura da própria palavra. Porque se você está pesquisando a respeito de pecado, provavelmente você já se deparou com o significado errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Isso não está errado, beleza? É uma interpretação correta, porém, dentro do estudo da harmatiologia, simplesmente entender que pecado é errar o alvo não responde muita coisa. A não ser que você está trazendo uma aplicação do cotidiano, da vida e tal, você mirou o alvo, tentou acertar e acabou que errou, acabou que escorregou e beleza. Mas no entendimento dentro da teologia sistemática, nós precisamos ir um pouquinho mais fundo. Por isso, eu quero pegar as 3 letras que constituem a palavra ratá, que é a palavra pecado que aparece aí na sua Bíblia. E as 3 letras são o ret, o tet e o aleph. Essas 3 letras formam a palavra pecado. Quando nós pegamos a primeira... Lembrando que o hebraico se lê da direita para a esquerda, tá? Quando nós pegamos a primeira letra, que é a letra ret, ela aparece aqui para nós, eu vou até fazer um risco aqui já para adiantar para você, como uma cerca de proteção. O ret está sempre associado, ou na maioria das vezes associado, com a ideia de um muro, de uma cerca, de um portão, mas não na ideia de proibir algo, mas de proteger. Ela está sempre relacionada a uma cerca de proteção, beleza? Quando nós pegamos essa segunda letrinha aqui, essa letra, ela traz a ideia da serpente. Por isso você vai ver que o desenho dela é como se fosse uma cobra enrolada, tá vendo? Porque ela representa a serpente, mas não a serpente como um animal comum, mas no sentido da tentação do jardim. Então, a letra tet está constantemente relacionado à tentação. Então, nós temos aqui primeiro o ret, que simboliza uma cerca, e depois, dentro da construção da palavra, aparece a ideia da tentação, certo? Então, nós já começamos a construir um entendimento a respeito do pecado. O que nós começamos a entender até agora? Existiu uma cerca, desse lado da cerca nós colocamos a ideia de tentação, que dentro da palavra é representado pela letra tet, e depois aparece a última letra, que é a letra aleph. E eu não sei se você sabe, a letra aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, então ela tem muito simbolismo, muito mesmo, trazendo a ideia de princípio, origem, fundamento. Ele é o princípio e o fim, então está diretamente relacionado a Deus, relacionado a Cristo, porque vai falar a respeito da origem. Então vamos colocar aqui para ficar simples a ideia de princípio. Princípio que era representado nessa ocasião da criação do homem pelo jardim, ok? Então vamos colocar aqui jardim, por quê? Quando nós falamos sobre origem,
nós precisamos entender a origem do homem. E o homem foi colocado dentro do jardim. Então nós temos aqui o primeiro homem criado. Vamos colocar aqui Adão. Desse lado da cerca, certo? O homem criado, ele foi criado aqui, dentro do jardim de Deus, um lugar de intimidade, um lugar de relacionamento, um lugar onde ele tinha acesso à presença. Legal? Essa aqui é a estrutura da palavra ratá, pecado. Então nós temos o het, o tet e o alef. Então nós temos aqui uma cerca de proteção. De um lado da cerca aparece a ideia da tentação e do outro lado o princípio, o jardim de Deus, o lugar da presença. Então dentro dessa construção, o que de fato é o pecado? É exatamente isso aqui, olha só. É o ato do homem sair daqui e vir para cá. Esse ponto de intersecção, onde o homem cruza a linha de proteção, é o que nós vamos chamar de pecado. Você aprendeu que pecado é errar o alvo. Eu quero te propor um novo entendimento. Pecado é pular a cerca. Literalmente pular a cerca para alguns, mas a ideia aqui é o seguinte: quando o homem desobedece o mandamento de Deus, que naquela ocasião se dava por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse não coma. Quando o homem come, ele desobedece a Deus, ele rompe uma jurisdição eterna, um limite que Deus havia estabelecido. Então essa aqui é a ideia do pecado. Quando você ouvir falar sobre pecado original, por exemplo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe que é uma expressão singular com um artigo definido? O pecado. Ele não está falando de um pecado nem dos pecados, ele está falando de algo muito específico. Por quê? O que Jesus veio resolver no Calvário é o pecado original. Foi esse pecado que ele pagou a conta na cruz do Calvário. E depois nós poderíamos falar sobre a questão da salvação se estendendo para nós, mas isso é assunto para uma outra aula. Mas a ideia do pecado original foi essa desobediência do homem. Então o que é iniquidade? Entendemos o que é pecado. É o ato do homem romper com uma jurisdição, que é muito bem representado na parábola do filho pródigo, por exemplo, quando o filho pede a herança do pai e a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua. O que é uma terra longínqua se não viver fora da jurisdição estabelecida pelo pai, estabelecido por Deus, entende? Então isso é a ideia do pecado, é você pegar aquilo que Deus te deu e romper com o mandamento que ele tinha estabelecido. O que é iniquidade então? A iniquidade, nós precisamos entender isso aqui, ó. Quando o primeiro homem peca e ele atravessa a cerca, ele rompe com a jurisdição eterna que Deus havia estabelecido, a Bíblia vai dizer que Deus coloca uma espada flamejante no jardim para que ele não tivesse acesso novamente ao jardim. Ele é expulso do jardim e nunca mais teve acesso. E o que isso significa? Significa que todos os outros homens que nasceram de Adão, nasceram do outro lado da cerca. E isso nós vamos chamar de iniquidade, porque iniquidade é uma natureza caída. É uma natureza que já nasce, vive e se estabelece em um lugar que não tem acesso à presença de Deus. Porque aqui nasce a ideia de natureza. Natureza essa que não tem acesso mais ao lugar do jardim, do princípio, da origem, o lugar que o homem foi criado para viver e habitar, entende? Porque o ato de pecado foi o que o primeiro homem cometeu. A partir do primeiro pecado nasceu-se a ideia de uma natureza iníqua, uma natureza pecaminosa. Aqui já não é simplesmente atos de pecado, é uma natureza que já nasceu debaixo de uma condição que não tem acesso à presença de Deus. Por isso não existia possibilidade de salvação para nós. Porém, o escritor de Hebreus vai dizer que Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo véu da sua carne. Ou seja, quando Jesus morreu, ele permite que por meio de um novo nascimento, nós temos acesso de novo à vida de Deus. Isso é salvação. É aquela cerca que em um primeiro momento, para o primeiro homem, era uma cerca de proteção, para nós que nascemos desse lado da cerca, já representava um impedimento da presença. Cerca essa que era muito bem representada na cortina do tabernáculo. Lembra? O homem tinha que ficar do lado de cá da cortina e do outro lado ficava a arca. É por isso que no dia que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou do alto
abaixo e não de baixo a alto, porque isso é salvação, é algo que começa em cima, é algo que vem de Deus, é algo que vem do alto e nos alcança. Então, qual é a diferença fundamental de pecado e iniquidade? Pecado é o ato do primeiro homem em romper a jurisdição que Deus havia estabelecido. O que é iniquidade? É todo homem que já viveu e já nasceu dentro de uma condição pecaminosa. O que é salvação? É Jesus rasgando o véu, abrindo um novo e vivo caminho e permitindo que nós acessássemos de novo a presença do Pai. Fechou? Então essa é uma diferença fundamental de pecado e iniquidade e eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida e uma dúvida de qualquer outro assunto, coloque aqui para nós que vai ser um prazer responder, se eu conseguir, é óbvio. E não se esquece de curtir o canal, se inscrever e fazer toda aquela baboseira que você já sabe que eu vou pedir no final do vídeo. Deus te abençoe!